Olá, meu nome é Kaique Soares e vou apresentar o meu projeto intitulado O Balanço de Nitrogênio e Fósforo durante um Ciclo de Produção de Peixes, em busca da sustentabilidade da produção. Sou aluno orientado pelo professor Nathan Barros e trabalho no Laboratório de Ecologia Aquática. Inicialmente, precisamos apresentar o que seria o balanço desses nutrientes, o que nada mais é do que a relação entre entrada e saída de nutrientes em um ambiente determinado. A partir disso, tratando de tanques de pisciculturas, o que nós temos é a entrada do nutriente a partir da própria introdução do indivíduo nesse tanque, mas principalmente a partir da introdução constante de ração que é jogada para esses indivíduos cultivados no tanque de piscicultura. Então são rações lançadas diariamente no tanque, que dessa forma vai caracterizar uma grande entrada de nutrientes em cada um dos tanques que posteriormente são segmentados e posicionados no tanque de piscicultura. Tá? A partir disso, surgem algumas perguntas. Então, a utilização desse segmento é viável e quais são os fatores que indicam o seu potencial? A partir disso, alguns dos principais elementos que encontramos nessa alimentação dos peixes são fósforo e nitrogênio, que são agregados nesse segmento. Dessa forma, sim, a viabilidade é comprovada, já que nitrogênio e fósforo são os dois maiores nutrientes de importância máxima para o crescimento de uma planta, então acaba comprovando o potencial fertilizante desse segmento. Então foi proposta essa substituição, também gerando uma gestão de recursos e economia para o piscicultor, o que seria muito bom, gerando uma reutilização de recursos e sustentabilidade para o próprio piscicultor. Dessa forma, a coleta foi feita na EPAMIG, nos tanques após a sua secagem, então o material foi levado para o FJF para o preparo e o plantio. Seguindo a metodologia, o sedimento foi levado para o FJF, onde foi preparado para o plantio, misturado junto com o substrato comum de terra preta para o plantio das alfaces, que foi o corpo vegetal escolhido para o experimento, e feito em diferentes concentrações que vamos apresentar posteriormente. Tá? Os transplantes eles foram feitos e todo o cultivo foi trabalhado em estufas na UFJF, estufas abertas, a fim de evitar a incidência solar e manter um padrão, também evitando a incidência de chuvas. As concentrações foram feitas em 0, 25, 50 e 75%. As manutenções foram diárias e a coleta de dados foram semanais, a fim de ver o crescimento, mortalidade e alguns outros fatores para verificar a viabilidade do segmento como fertilizante. Dessa forma, temos a taxa de mortalidade mostrada no gráfico a seguir, onde tivemos um baixo número de mortalidade, porém um pouco maior na concentração de 0%. Vide que o seu próprio crescimento, seguindo, apresentou melhores resultados nas plantas a concentrações de 50%, enquanto tivemos limite de crescimento alcançado em alguns tratamentos, sendo esses o 0%, já que não possuímos nenhum tipo de ação fertilizante nesse substrato, e também em 75%, onde o nível de agregação do próprio substrato preparado impedia o crescimento radicular. E o crescimento radicular também foi utilizado como parâmetro para verificação da qualidade do fertilizante em cada planta, sendo esse verificado na literatura e comprovado como o maior crescimento radicular, identificando uma ausência de nutrientes, onde a planta busca mais nutrientes a partir de um investimento no crescimento da sua raiz. Dessa forma, as plantas que tiveram um melhor desenvolvimento apresentaram um menor crescimento radicular e as que tiveram um desenvolvimento folicular menor apresentaram um maior crescimento radicular, comprovando a literatura mais uma vez. Algumas projeções futuras para o experimento, já que foi comprovada sim a eficácia desse segmento como fertilizante em concentrações de 50% e 25%, e também, em alguns casos, em 75%, porém não tão efetivamente. Os melhores resultados seguem em 50% e 25%, e algumas projeções futuras é a utilização de alguma punk, um aumento do cultivo desse controle, avaliação de um retorno nutricional e também outras pisciculturas para avaliação de diferentes nutrientes. Obrigado pela sua atenção e tenha um ótimo dia.